Federação Nacional das APAES foi muito feliz quando instituiu para discussão o tema Família e Pessoa com Deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. E sobre esse assunto nós temos alguns pontos a considerar. O que nós fazemos por essas pessoas, como estamos fazendo e como as famílias estão inseridas, engajadas nesse processo, como elas são convidadas, como elas são conquistadas a serem parceiras, porque o são, já naturalmente em potencial. O protagonismo da família e da pessoa com deficiência na educação começa pelo conhecimento de direitos e deveres. Agora, o que significa ser protagonista? É ser personagem principal. Então, a família e as pessoas com deficiência são personagens principais para a condução do trabalho da área educacional. E por que não dizer de todas as ações que emanam das políticas públicas que são implementadas nas unidades de atendimento da Rede APAE? A família chega nas unidades para seu filho ser atendido, carregada de sonhos, de expectativas, de sentimentos e de emoções. E ela tem o dever de conduzir, de orientar, de mediar a vida do seu filho. Esse filho que chega para ela e que precisa do acolhimento, que precisa de descobertas sobre como fazer o seu atendimento, como recebê-lo na família, com carinho, com afeto, com todo respeito, com todas as necessidades que ele traz com ele atendidas. É o filho que leva a família a provocar rupturas, a família a aprender e a se empoderar para fazer enfrentamentos. É dessa dualidade que nós estamos falando. Sabemos que cada família, neste percurso da vida, que é tão complexo, que é tão cheio de descobertas, ela deverá implementar seus próprios recursos, encontrar suas respostas e suas soluções criativas. Sozinha? E ela sabe fazer tudo isso? Ou ela precisa do nosso apoio? Ela precisa da nossa orientação? Vamos ver essa família que é envolta numa realidade social, numa realidade familiar e numa realidade como mãe, como pai, numa esfera em que transitam e convivem pais e filhos, irmãos e a família de uma maneira geral. A família, ela é dotada de sentimentos. Ela chega para nós com uma enxurrada de emoções. E nós precisamos saber o que elas pensam. Elas conhecem o trabalho da área educacional. Ela conhece as ações que serão feitas com seu filho. Essa família tem o direito de conhecer que escola você tem. Como a escola está organizada. Elas têm esperança de seu filho aprender, de seu filho escrever e de seu filho ler. Essa família que chega para nós pensando e na tentativa de atender às necessidades dos seus filhos, que traz exigências e que precisam ser ouvidas. Essa família que vem em busca de mudanças e de intervenções apropriadas na vida familiar, no seu relacionamento e na vida do seu filho. Essa família que muitas delas têm outros filhos e que têm outros compromissos. Que o seu compromisso não reside apenas no filho com deficiência. É uma reflexão, colegas da área educacional. Essa família que traz medos, inseguranças, cansaço, espanto. Muitas vezes ela traz a paciência, em outras a impaciência. Em alguns momentos a esperança, em outros o desespero. Em alguns momentos cheia de amor, em outros momentos de raiva e de revolta. Os pais, então, precisam receber da instituição o seu olhar, o seu acolhimento, a sua atenção, o seu saber profissional.
Os pais precisam dos profissionais, do apoio, das orientações claras, orientações objetivas, orientações que possam causar efeito, aplicabilidade e resolutividade na vida dos seus filhos. Essa família e esses pais que precisam de acompanhamento e que não podem ficar abandonados no meio do caminho. Em todas essas necessidades e circunstâncias que eu citei. Essa família que é, antes de tudo, digna do nosso carinho, digna do nosso respeito. Que chegam para nós e nós precisamos entendê-los nessa complexidade, até entender que os pais não são auxiliares de reabilitação. Eles são pais. Eles não fizeram curso para ser reabilitadores. Eles chegam para nós muitas vezes de fazer curso para saber como ser pai. Como ser pai de um filho com tanta complexidade. Como se comportar e agir diante das necessidades do seu filho. Olha como é complexo e que nós precisamos entendê-lo. Essa família, esses pais, esses filhos têm direitos e necessidades. A família, ela tem o direito, antes de tudo, de desfrutar livremente do vínculo com seu filho. E nós não temos o direito de desmanchar ou de quebrar esse vínculo. Muito pelo contrário. O nosso papel é trabalhar pelo fortalecimento dos vínculos, para empoderar esse relacionamento que é tão importante, que é tão necessário. A família precisa e merece elogios, incentivo, palavras motivadoras de afirmação e de reconhecimento, em especial pelas suas ações. Precisamos entender que essa família que chega para nós, ela tem saberes. Que esse saber é que vai nos potencializar no relacionamento efetivo de parceria e de participação na nossa vida e nós na vida dessa família. Os pais reúnem as melhores e grandes condições para falar do seu filho, para alertar o profissional. Eles precisam aprender a manifestar-se sem medo ou sem inibições. Eles precisam conquistar segurança. Eles precisam alimentar saberes para perder o medo. Municiar-se de conhecimentos. Um conhecimento que é necessário do tamanho que a família precisa. Pela inconsciência de seus saberes, porque muitas famílias nem sabem o tanto que sabem e como podem auxiliar e como podem contribuir com o atendimento do seu filho com esses saberes. Os pais precisam também avaliar como é o seu relacionamento com os profissionais da instituição. Como está o seu diálogo? De que forma que eles estão se comunicando? Mas eles também precisam conhecer a legislação brasileira, a legislação que é tão vasta, que é tão farta, que estabelece direitos de seus filhos e deveres das famílias. Para todo direito, tem uma relação muito importante, os deveres. Como influente força social, a família não pode, portanto, ser ignorada por qualquer pessoa envolvida no estudo do crescimento, no desenvolvimento da personalidade ou do comportamento humanos. O que nos diz Buscaglia sobre essa família e outros muito mais que nós precisamos conhecer, como a professora doutora Rosana Glatt, da UERJ, que tão bem escreve e descreve a família, como o professor doutor Miguel Moriel Chacon, da Universidade do Estado de São Paulo, de Marília. Tem muitos profissionais que podem nos auxiliar, como a professora doutora Erenice, que recentemente escreveu um livro com seus colegas, também doutores pesquisadores, como a nossa saudosa Maria Amélia Van Prest Xavier, conhecida como a mãe do filho Ricardo, falecida recentemente, a quem nós devemos tanto apreço,
que foi uma grande mestra na escola da vida, na escola da inclusão social e nos orientou muito sobre o que é a família e a sua importância.